Primeiramente, pastor, antes de entrar se pode ou não pode, fica aqui bem claro, Deus ele odeia ou aborrece, na melhor expressão, o divórcio. O casamento é uma instituição divina, Gênesis 2, 23, 24, Mateus 19, versículo de número 9. Existem alguns pilares também no casamento, ele é heterossexual, monogâmico e também indissolúvel. Temos também a figura da liderança, casado, marido de uma só mulher, e também que governe bem a sua própria casa. Ao meu ver, o pastor divorciado, ele pode liderar a igreja, mas precisamos entender como foi esse divórcio. Esse divórcio é bíblico, mas tendo o princípio do casamento, da instituição divina, o modelo ideal é o marido com a esposa. E o pastor sozinho, mesmo em um divórcio bíblico, eu acredito que ele vai ter dificuldades para exercer como o modelo bíblico do pastor com a esposa, até mesmo para aconselhamentos ou coisas do tipo. Agora, o pastor que se divorciou, onde ele é o causador de um adultério, por exemplo, aí eu não vejo como esse pastor continuar exercendo seu ministério sendo o pastor da igreja. Então, por exemplo, o Juliano falou até da questão, mas se o divórcio foi causado por uma infidelidade do próprio ministro e tal. Mas aí, então não tem perdão mais. Não, mas nós precisamos, pastor, desculpa interromper, nós estamos tratando de um assunto eclesiológico, não soteriológico. Claro que há perdão, o assunto não é esse. Ele vai pro céu. Dentro da soteriologia, ele arrependido e não se casando com outra pessoa, até porque este que cometeu adultério, se ele se separar e casar com outra, palavras de Jesus, ele comete adultério. E quem se casou com ele também comete adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aí a Bíblia diz isso. Agora, tentando achar aspectos positivos, tem que achar aspectos positivos em tudo, né? Um segundo casamento nos traz uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. Ele entrou, ele vai avaliar se ele casou fora da vontade de Deus, se ele errou em administrar determinadas coisas desse casamento. Então, esse pastor do segundo casamento, ele tá muito mais experiente para aconselhar alguém do que alguém que tá só no primeiro casamento. Tá lá sofrendo crise, mas fica ali para não se separar. Agora, um outro que rompeu, ele vai dizer, olha, é melhor não. Se você romper, vai acontecer isso. É muito complicado. Eu tenho essa experiência, não vale a pena conversar, perdoar. Você entendeu? Eu acho até que ele tem certas experiências pra passar do que o cara que não se divorciou. Eu respeito a sua opinião. Para mim, não é um modelo de um líder que cometeu adultério, está no segundo casamento e não governou bem a sua casa. O pastor João cometeu adultério contra a Maria. A Maria se separou do João por conta do adultério. E o João, ele se casou com outra mulher. Ele pode continuar dirigindo a igreja? A meu ver, de maneira nenhuma. Ele não é exemplo aos fiéis. A igreja não vai tê-lo mais como modelo de família que governa bem a sua casa. Jesus não deu essa margem, ao meu ver, olhando para os textos bíblicos, Mateus 19, Mateus 5, Marcos 10, Lucas 16, eu não consigo encontrar que o adúltero, aquele que cometeu adultério, se separa, continua com uma outra mulher, se casa novamente, biblicamente, ele está em adultério. Aí já não é o problema se ele pode cantar na igreja, se ele pode dirigir. Aí o problema é se ele pode ir pro céu. O que fazer com o texto de Davi? Bom, mostra a graça. A graça já no Antigo Testamento, mas as consequências Davi teve. Inclusive, se no Antigo Testamento você roubasse uma cordeira de alguém, você pagava 4 vezes. Como ele pegou a única de Urias e ainda pediu para matar Urias, ele pagou 4 vezes. Aminon estrupou Tamar, Absalão matou Aminon, o filho com Betseba nasceu morto do adultério, e depois Absalão foi morto, ele pagou 4 vezes. A consequência estava na casa dele. O pastor que dirige a igreja, ele comete um adultério, tem as consequências eclesiológicas. Se ele se arrepender, ele é perdoado.